Boa noite a todos. Agradeço esta oportunidade de estar com vocês e nesse momento para que possamos refletir sobre mais uma passagem do Evangelho de Jesus. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, dos itens 11 e 12. Os sãos não têm necessidade de médicos. Vamos iniciar então com uma prece. Peço a todos que fechemos os nossos olhos e, mentalizando essa luz que nos envolve agora, agradecemos ao nosso Mestre e pedimos aos nossos companheiros do plano maior, nossos protetores, que nos envolvam para que a fala deste momento seja clara e que possamos compreender com mais facilidade essas informações que Jesus nos traz, que está sempre ao nosso poder de poder compreendê-las. Que a paz do nosso Pai, do nosso Mestre e dos nossos irmãos estejam conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom, então, eu vou ler o primeiro trecho, da lição, para a gente poder depois então compreendê-la, Jesus estando à mesa na casa deste homem, que no caso é Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. Os sãos não têm necessidade de médicos, mas os doentes. Então nós vemos que aqui nós temos o publicano, nós temos o fariseu, nós temos os médicos, nós temos os sãos e os doentes, Então vamos entender quem são esses personagens, Mateus era publicano, ele trabalhava coletando impostos dos judeus nas províncias do Império Romano. Então, os publicanos eles eram considerados de má vida, eles eram considerados impuros, malditos, por conta desse trabalho que eles realizavam, E Jesus, porém, ele não desprezava ninguém, não desprezava os inferiores moral, intelectualmente ou financeiramente. Ao contrário, ele convivia com eles. E nós podemos ter uma lição, tirar uma lição dessa atitude de Jesus, onde ele mostra que todos nós somos semelhantes, onde todos nós podemos estar com ele, porque ele não nos despreza de maneira alguma. Então, e nós podemos também estar com todas as pessoas, independente da conduta de cada uma, E até a gente pode colaborar de alguma forma com isso, no crescimento deles. Bom, os fariseus. Os fariseus, eles formavam uma classe religiosa dominante na época. E era inimiga de Jesus, porque Jesus dizia que alguns, ou a maioria deles, falavam de Deus, mas não seguiam os ensinamentos de Deus. Então, eles não gostavam de Jesus, eram inimigos e procuravam sempre uma oportunidade para poder censurá-lo, para poder acusá-lo de alguma coisa, Bom, os enfermos ou doentes do qual Jesus fala, ele está se referindo aos que não são, se refere aos que não são apenas do corpo, não são doentes só do corpo. Ao contrário, ele diz que são os doentes do espírito e que esses já reconhecem os seus erros e buscam
o arrependimento com humildade. Então, os enfermos ou doentes que Jesus se refere não são especificamente os da carne, embora os da carne também possam precisar, né, da ajuda de Jesus, né? Precisamos, aliás, né? E aos sãos, aliás, aqueles que pensam que o são, aqueles que pensam que são sãos, que não têm doença, que não têm problema nenhum, que não têm nenhuma dificuldade, Jesus então está dizendo que não veio para eles, porque para entender os ensinamentos de Jesus é necessário que se tenha vontade, disponibilidade e principalmente humildade para se reconhecerem necessitados. Então, os sãos, eles não reconhecem essa necessidade, ele não reconhece que existe algo superior e que poderia, inclusive, ajudá-los, né? Bom, o espírito, ele precisa estar amadurecido para compreender que a existência na carne é uma oportunidade de aprendizado e através das dores, dos sofrimentos, nós podemos encarar a vida de outra forma. Entender que não estamos aqui a passeio. Essa reencarnação, como todas as outras, tem o objetivo de nos ajudar a nos elevar, aprender, melhorarmos, né? E que a dor eventualmente acontece como forma de reparação de enganos cometidos. Já sabemos que cometemos em outras épocas e nessa também muitos enganos. E a dor muitas vezes vem nos ajudando a compreender e reparar esses enganos. E ainda aprender a paciência, a força de vontade e, se quisermos, podemos fazer dessas difíceis situações dolorosas o reconhecimento e valorização da vida. Então, através disso tudo, ao invés de ficarmos nos queixando, né, podemos reconhecer essas necessidades e nos melhorar a partir delas. Então é a dor criando algo de bom, o arrependimento e a busca pela melhoria. Porém, não é só pelas dores que se amadurece espiritualmente. Nós vemos pessoas que não se satisfazem com a matéria. Então são pessoas que sentem falta de algo mais, um conhecimento além. E esse sentimento as leva ao desejo de conhecerem coisas do espírito, né? Essas pessoas que já têm alguma coisa de boa dentro de si, que já se reconhece, né, algumas coisas, elas podem e devem procurar o maior conhecimento das coisas espirituais. Temos aí à disposição vários meios, inúmeros meios para isso. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que esta reunião da qual nós referimos, né, em Jerusalém, acontece na Páscoa. E Jesus soleniza sua despedida afetuosa, ao mesmo tempo que traz mais uma divina lição para nós, principalmente. O banquete com os publicanos demonstra que o Mestre abraça a todos que desejam sua alimentação espiritual. E não só nas ocasiões de fé, nas reuniões solenes, ele está presente entre os que amam. Não só nessas reuniões, mas em qualquer momento, em qualquer tempo que nós quisermos, ele estará conosco, pronto a atender a todos que o buscam. Então Jesus, nessa situação, estava com os seus discípulos, né, e outras pessoas de má vida, como diziam os fariseus, porém ele estará sempre conosco, em qualquer momento em que quisermos. No livro da Esperança, também Emmanuel diz que trazemos débitos contraídos em existências passadas ou adquiridas agora. Normalmente a gente fala, o que eu fiz na outra encarnação, né? Então, primeiro a gente nem pergunta, porque a gente já sabe que deve ter feito muitas coisas erradas e principalmente a gente tem que reconhecer que fizemos muitas coisas boas, né? Mas nessa encarnação também nós estamos sujeitos a cometer enganos e praticar coisas boas também, né?
Então, mas nós trazemos débitos de outras e dessa aqui também, né? E sabemos que Jesus é nosso médico e para receber o tratamento basta que procuremos no Evangelho e encontraremos a coleção de receitas com vistas à terapia da alma. Olha que maravilha! Como que eu vou fazer para entender as coisas espirituais? Como que eu vou fazer para melhorar a minha situação, né? Então, no Evangelho de Jesus tem uma coletânea, uma coleção, um roteiro muito bom para a gente aprender com ele coisas que nos vão trazer essa possibilidade de nos melhorar espiritualmente, né? Com vistas à terapia da alma. Porém, é importante lembrar que mesmo sendo o Senhor Jesus o médico, ele não pode salvar o doente se o doente persistir em não tomar o remédio. Acontece conosco também aqui na vida material, vida encarnada. Muitos de nós procuramos médicos e não seguimos a orientação que ele faz. Muitas vezes até tomamos o remédio, mas não fazemos as recomendações em dieta, em exercício e etc, né? Que nós sabemos muito bem onde a gente tem as dificuldades. Então Jesus, mesmo ele sendo médico, se a gente não seguir o roteiro que está lá no Evangelho, nós também vamos ter dificuldade para sermos curados. No livro Consolador, diz assim, olha, para nós humanos aqui da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma e para tê-la, muitas vezes precisamos da contribuição preciosa das moléstias transitórias na Terra. Então, quando a gente não consegue aprender determinadas coisas, então as doenças, os problemas, as situações menos agradáveis acontecem na nossa vida, que é para a gente tomar consciência, tomar pé da realidade e refletir sobre o que a gente vai precisar fazer para nos equilibrarmos. No Livro dos Espíritos traz assim: lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela nos indica o que fazer, o que não fazer e que só somos infelizes quando nos afastamos dela. Então, esta lei natural, a lei de Deus, ela já vem gravada no nosso pensamento, ela já vem no pacote, a gente costuma dizer, né? Então está na nossa consciência essa lei. Nós sabemos o que é bom e o que não é bom. Então, quando a gente consegue fazer esse segmento, então a gente se sente bem. Quando a gente se afasta dessas leis, então é que a gente começa a ter outros problemas. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade traz uma outra orientação aqui, ó. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Jesus reforça o seu amor por nós, né? E como que a gente pode chegar até Jesus, né? Até Ele? Como que a gente vai até Ele? Então, reforçando, no Evangelho nós temos o caminho, né? As orientações, as receitas, o roteiro, para que a gente possa chegar até Jesus, para que Ele possa nos aliviar, para que Ele possa nos consolar. No Evangelho de Lucas, temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa passagem do Evangelho de Lucas, a maioria talvez até já a conheça, a parábola do fariseu e do publicano. Então, vamos aqui. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Como nós já falamos, né? Publicano eram os coletores de impostos, que eles eram mal vistos pelos fariseus. E os fariseus eram religiosos, mas que não praticavam, né, as orientações de Deus, né, as leis, as normas. Então, estavam os dois lá no templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo.
Meu Deus, eu vos rendo graça, porque não sou como outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Então essa foi a oração do fariseu. E o publicano, ao contrário, mantendo-se à distância, não ousava sequer erguer os olhos aos céus. Batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Aí vem completando, né? Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então nós observamos aí que o fariseu, ele julga o publicano mesmo sem ter o conhecimento das causas, da vida, da situação que o levou a ter esse tipo de atitude, né? De cobrar impostos ou, né, de fazer o que ele fazia. Então, é o julgamento que nós não devemos fazer das pessoas, e também ele ainda expõe o seu orgulho, porque ele diz que ele não é como essas pessoas. Ele jejua, ele dá o dízimo, então ele se coloca também como uma pessoa superior aos outros, né? Bom, então, para concluir, nós vamos ver uma mensagem aqui de Emmanuel no livro Reformador. É referente ao Evangelho de Marcos, né? Doença e remédio, bem dentro da realidade em que o texto se encontra e bem dentro também da nossa realidade, porque nós estamos numa realidade ainda dessa forma, né? De pandemia. Então diz assim: a ciência humana, a medicina humana, procura sempre encontrar meios de ofertar recursos que possibilite a cura ou melhorias. Através de diversos meios, traça o plano necessário ao cuidado com vistas ao bem-estar, não deixando o doente ao desespero e isolamento. Se moléstias epidêmicas surgem comprometendo o indivíduo, distribui vacinas que sustam o contágio. Aí vemos que a lei divina não se conforma com o mal, ao contrário, oferece a cada instante o socorro ao bem. Usemos a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas das trevas que se arrastam pelos lodos sem o saber. Usemos, pois, a cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. E ainda, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, né? E então nós nos perguntamos, né, se existe ser humano que não é pecador. Será? E ele diz ainda: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então nós vemos que todos somos chamados por Jesus, que Deus é Deus dos justos, dos injustos, dos maus, dos bons, mas que não nos desampara, estão sempre nos ajudando através dos seus emissários, através dos nossos espíritos elevados, né, dos nossos companheiros, e que essa lição aqui, ela nos permite fazer uma reflexão sobre nossos sentimentos, nossas atitudes. Será que somos enfermos ou achamos que somos sãos? Será que estamos dispostos a nos conhecer? Conhecer os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática para tê-los como medicamento para nossos males e como consequência mais um degrau no processo evolutivo? Quando nos permitimos nos questionar, estamos dando um passo à frente. É importante isso, tá? Então, concluindo, né, a nossa fala de hoje, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber novas informações, ou ative, né, o sininho para receber novas informações.
Então nós vamos fazer a prece final, vamos fechar os nossos olhos novamente, mentalizando esse amor de Jesus, a figura dele, o amparo que nós queremos receber e precisamos, e vamos levar o nosso pensamento à nossa pátria, aos nossos irmãos em Deus, em Jesus, a todos que estão passando por situações difíceis nessa pandemia, por todos que sofrem por conta de males do corpo, da alma e principalmente pela tristeza que invade os corações de muitos por conta da incerteza que estamos passando ainda. Pedimos a proteção, pedimos o amparo e que tenhamos coragem para conhecer e praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos mais uma vez a todos que estão conosco, ao nosso Pai, ao nosso Mestre e aos nossos irmãos do plano maior. E a todos que convivem conosco também, que nos ajudam aqui na Casa Ceareiros de Jesus, fora dela. Pedimos também pela Casa Ceareiros que continue sendo iluminada, sendo amparada. Que a paz do nosso Pai, do nosso Mestre, dos nossos irmãos continuem conosco. Que assim seja. Ainda estamos na pandemia e a Covid, pelo que nós estamos percebendo, né, pelos especialistas na ciência, os pesquisadores, ela ainda não está muito perto de chegar ao fim. E nós precisamos ter essa consciência, porque temos à disposição meios que a providência divina nos permite, através de médicos, através de pesquisadores, através de vacinas, através de tratamentos orientados pela ciência. Então, precisamos nos atentar para isso, utilizarmos máscaras, se precisarmos sair de casa ou estar em convívio com pessoas que não são estritamente de dentro de casa, né? Ficar em casa se pudermos, usar o álcool em gel e evitar aglomerações de qualquer tipo, tá? Então, nós devemos usar a máscara sempre que estivermos em contato com pessoas diferentes ou mesmo saindo fora de casa. Que Deus nos abençoe.